Olá, meus amigos. Que Deus, o Deus dos impossíveis, o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou o seu Filho Jesus, venha conduzir os nossos pensamentos, corações, para que possamos aprender na sua santa palavra como nós devemos nos comportar neste mundo de acordo com a vontade de Deus. Porque vivemos num mundo mau, perverso, cruel. Mas Deus nos dá o Espírito Santo para nos guiar neste mundo mau. Como aconteceu quando Abraão obedeceu à voz de Deus. Veja que Abraão é um exemplo, para mim é um referencial estupendo. Então, Abraão, só para você ter uma ideia, Abraão obedeceu à palavra de Deus, à voz de Deus. E isto mostrou a sua fé, que Deus lhe havia dado, claro. Então, Abraão foi um homem de fé, por isso ele é chamado pai na fé. Então, ele conheceu o poder de Deus, a glória de Deus, a manifestação da grandeza de Deus na vida dele por conta da sua fé. Mas Abraão, como todo ser humano, teve as suas fraquezas. Nós temos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, debilidades. Então, Deus deu a Abraão a fé para segui-lo, servi-lo. Mas Deus queria mais do que a fé. Deus queria o amor de Abraão. O amor que é espontâneo. O amor que é desinteresseiro. É um amor puro, sublime. É um amor que não há palavras para exprimir. Tamanha é a grandeza de amor, do amor, da própria essência do amor, que o apóstolo João escreveu lá, que Deus é amor. O Espírito Santo o conduziu a escrever, Deus é amor. O apóstolo Paulo disse, agora nós temos a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Quer dizer que o amor é maior do que a fé. Então Deus queria aquele amor sincero, queria ver aquele amor sincero em Abraão. Não porque ele precisava ver, provar, nada disso, mas é que Deus queria deixar isso registrado na história para que nós, humanos, pudéssemos ter como referencial o próprio Abraão. Como Deus trata o ser humano, como Deus trata as pessoas. É que nem sempre as pessoas dão atenção à sua palavra, à sua voz. Veja que Jesus disse, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Em outras palavras, amar a Deus significa obedecer, seguir
se orientar de acordo com a sua palavra. Isso é que é amar a Deus. Amar a Deus não é como amar uma pessoa, gostar de amar uma pessoa e se entregar para ela, simplesmente não. Amar a Deus envolve um sacrifício total, porque nós vimos ontem que Deus não queria o sangue de Isaac, ele queria o coração de Abraão. Ele queria o coração de Abraão, ele queria o amor terno, espontâneo, liberal, por livre e espontânea vontade de Abraão. E ele o teve. Quer dizer que Abraão começou a andar com Deus pela fé. Foi a fé que que fez com que Abraão obedecesse a Deus. A fé na palavra de Deus, na voz de Deus. Mas depois, com o tempo, Abraão amou a Deus. Ele amou Deus. E esse amor é um amor que envolve corpo, alma e espírito, 100%. Então, quando Deus, olha só, quando Deus pede para Abraão levar o seu filho para sacrificá-lo lá no monte, Abraão não titubeou. Deus falou, é bom até ler aqui, Gênesis 22, logo no primeiro versículo, diz assim: aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Provou Deus a Abraão. Não provou a sua fé, porque Abraão já tinha mostrado essa fé quando largou lá a sua terra, parentela e etc. Mas provou o amor de Abraão. E quando ele chamou Abraão, ele disse: eis-me aqui, Senhor. E então Deus lhe disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Mas Abraão já tinha tido lá com a Agar Ismael. Mas Deus estava tratando do amor maior de Abraão, que era Isaque, com a esposa dele, que era Sara, que deu à luz com 90 anos. Aliás, 90 anos. Então, Abraão era apaixonado por essa criança, porque era filho do seu amor com Sara. Era o filho que ele vinha buscando desde quando se casou com a Sara. Agora, o filho está com ele, rapazinho, e sendo amigo inseparável dele, companheiro inseparável dele. Então Deus fala: toma agora, teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus sabia que ele amava, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Diz o texto que Abraão se levantou pela madrugada e arrumou o jumento, tomou consigo, etc. Preparou-se e obedeceu. Foi para o lugar onde Deus ele deveria sacrificar o filho. E o lugar levou 3 dias. Um detalhe importante: levou 3 dias para Abraão sair de onde ele estava e chegar até lá Moriá para sacrificar o filho. Quer dizer, o
que eu entendo com isso? Deus deu-lhe tempo para desistir, para voltar atrás, para dobrar os joelhos e falar: meu Deus, isso eu não vou fazer, não. Isso é demais. Não. Abraão caminhou com o garoto, e ele e o garotinho levando o feixe de lenha. Caminhou com o garotinho até o lugar onde Deus havia determinado. Quer dizer, tudo isso Deus foi somando, foi avaliando, foi pesando. Poxa, Abraão, na mesma hora ele me obedeceu. Eu falei, agora ele, na hora, ele foi. Pensa bem, minha amiga e meu amigo. Coloque-se no lugar de Abraão. Coloque-se no lugar dele. A pessoa que você mais ama na face da terra. Deus pedia aquela criatura para ele, como sacrifício. Sacrifício. Ia matar a criança. E Abraão não reclamou, não lamentou, não chorou. Abraão não reclamou com Deus, não falou, meu Deus, não, nada disso. Ele simplesmente obedeceu. Quer dizer, foi uma atitude de fé aliada agora com o amor. Profundo amor. Então, Abraão manifestou esse amor. E aí, no versículo 12, Deus diz lá, na hora que Abraão ia descer o punhal, a faca, para cortar lá o filho dele, então Deus bradou do céu e disse, Abraão, Abraão. E ele novamente respondeu, Hinene, quer dizer, eis-me aqui, 100%. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o moço. Não lhe faças nada. Aí vem o detalhe. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Agora sei que temes a Deus. Esse temes a Deus não é medo, pavor, terror, nada disso. Não. Esse temor envolve a fé, envolve a obediência da fé e envolve o amor. Muito forte isso, extremamente forte. Então, quando Deus pediu o filho de Abraão, ele não negou. Estava ali, fisicamente nas mãos dele. Ele poderia, obviamente, dobrar os joelhos e clamar e chorar e pedir a Deus, não deixa, não, Senhor, não. Mas ele não reclamou, ele não lamentou, ele não titubeou, ele não duvidou, ele foi em frente. Ele não falou com ninguém, ele não falou nem com Sara, ele não falou com ninguém. Foi uma coisa pessoal entre ele e Deus. Isso é que é importante. Então, quando uma pessoa vai fazer um sacrifício, normalmente a gente vê muitas pessoas fazendo isso, falando isso. Elas falam para todo mundo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo outro. Não valeu de nada. Porque o que fez não envolveu o amor. Porque o amor
sublime, porque esse tipo de amor é o mesmo amor que Deus se manifestou para conosco quando deu Jesus na cruz do Calvário. Mesma coisa. Ele enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós. E ainda assim, a maioria deste mundo não aceita, rejeita, desdém, faz pouco caso. Há outros que aceitam, mas aceitam assim, também eu fiz isso, eu faço aquilo, e se justificam, auto-justificam. Minha amiga, meu amigo, aprenda a sacrificar para Deus o seu melhor. O seu melhor. Qual é o seu melhor? O melhor não é aquele dinheiro que você tem guardado lá, reservado no banco, não, para alguma eventualidade, não. Quem você ama? Quem você ama mais neste mundo? Neste mundo, em termos de coisa ou pessoa. A sua casa, seu cachorrinho, seu gatinho, seu filho, sua filha, seu bebê, a criança que está na sua barriga, o seu casamento, a sua mulher, o seu marido. Quem é que você mais ama neste mundo? Quem você mais dedica a sua vida? Quem você carrega no seu pensamento todo santo dia? Todo santo dia. Qualquer coisa que você faça, você está pensando naquela pessoa. Quem ou aquela coisa? Pois bem, Isaque era esse. Era essa criatura que Abraão pensava, obviamente. Ele curtia 24 horas por dia essa criança. E Deus pediu justamente a oferta melhor. O melhor que Abraão tinha. O melhor, o que mais ele amava. Deus pediu justamente aquilo. Sabe por que ele pediu? Você sabe por quê? Porque ele também, quando decidiu salvar você, a mim, a cada um de nós, ou enviar o filho dele, ele deu o melhor. Ele não mandou um anjo, ou arcanjo, ou querubim. Ele mandou o próprio filho. Ele arrancou de dentro de si o próprio filho e deu por cada um de nós na cruz do Calvário. Então, isso que se chama amor. Quando a gente ama a Deus, quando a gente ama uma pessoa, eu falo por mim, quando nós nos conhecemos. Então, Esther e eu, a gente queria se casar. A gente pudesse casar naquele dia, naquela hora, naquele minuto, a gente faria. Mas não tinha condições. Então, nós colocamos toda a nossa força, ela e nós, cada um fazendo a sua parte, e colocamos as nossas forças, todas as nossas forças, para que no final do ano pudéssemos casar. Porque amávamos um ao outro. Eu não via a hora de entrar na igreja. Eu não via a hora de tomar posse da pessoa que agora estava sendo a primeira depois de Deus. Sempre ele foi o primeiro, mas sempre, desde que o conheci, ele foi o primeiro. Enquanto não o conhecia, não era, mas depois que eu o conheci, então ele se tornou o primeiro. Mas depois dele, ficava pensando o tempo todo na Esther, 24 horas.
até o dia do casamento. Quer dizer, houve uma manifestação da minha parte para com ela e vice-versa. E eu fico imaginando Abraão subindo naquele monte com a criança que seria sacrificada. Muito forte isso. Ele provou o seu amor para com Deus. Por isso que Deus fala que agora sei que temes a Deus. Quer dizer, agora sei que me amas. Esse temor aqui é um amor, porque Abraão cria em Deus, tinha fé em Deus, tanto que obedeceu. Mas agora, depois de muitos anos convivendo com ele, com Deus, Abraão aprendeu a amá-lo sobre todas as coisas. E quando Deus pediu Isaque, Abraão não teve dificuldade de sacrificá-lo. Então, Jesus disse estas palavras, presta atenção, minha amiga, porque o que ele fez por nós no Calvário, ele faz por nós hoje. Olha só, presta atenção. Eu vou ler aqui o texto que nós lemos ontem, vamos ler novamente aqui. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos, é a palavra, e os guarda, quer dizer, pratica, obedece, esse é o que me ama. Que me ama não é aquele que diz, eu te amo, aleluia, louvado seja o teu nome. Não. O que me ama é o que tem os meus mandamentos e pratica. Por exemplo, e ele está falando aqui de quem? Dos que se dizem crer em Deus, dos que se dizem crentes. Os incrédulos não amam Deus, não dizem que amam a Deus, mas os crentes sim, né? Especialmente os evangélicos, não é isso? Eu amo a Deus, eu amo. Mas ama a Deus de boca, porque quando estão fora da igreja, ou num lugar assim reservado, sozinhos, ou enfim, fazem bobagens, vivem no pecado, enfim, na mentira, enfim, tudo que não presta. Quer dizer, não ama, mentira. Então, quantos crentes mentirosos tem por aí, que são ungidos com o espírito do engano, espírito do diabo, porque os fazem pensar que são de Deus, quando na realidade eles estão se perdendo. Essa é a realidade. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, detalhe, será amado de meu Pai, e eu o amarei. Quer dizer, amado de meu Pai, e eu também o amarei. E me manifestarei a ele. O que é essa manifestação de Jesus àqueles que o amam? É o batismo com o Espírito Santo. É isso aí. Então, vou dizer para você uma coisa. Domingo, eu fiquei irritado, fiquei triste, fiquei abatido. Eu fiquei nervoso na reunião, porque eu orava e, poxa, não vinha resposta. Às vezes acontece coisas pontuais. Uma pessoa ali foi batizada com o Espírito Santo, aleluia, oh meu Deus, graças a Deus. Enquanto a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, na minha reunião eu não fico satisfeito.
Tem que haver batismo com o Espírito Santo. E eu queria que todos fossem batizados, porque esse é o fruto do nosso trabalho. Eu quero ver esse fruto. Eu falo para Deus, eu quero ver esse fruto. Porque se a pessoa não for batizada com o Espírito Santo, eu sinto que meu trabalho foi em vão. A minha oração, a pregação, o ensino, tudo foi em vão. Não é possível. Eu falei, ó Deus, não é possível isso não acontecer. Quantas pessoas estão há anos na igreja, quantas pessoas participam das nossas reuniões e não acontece o batismo. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta, por quê? E Deus me respondeu. Deus me respondeu, Deus me revelou o porquê. Está aqui. A razão é essa. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Quer dizer, o batismo com o Espírito Santo. E viremos para ele e faremos nele morada. Então é isso. A pessoa não é batizada com o Espírito Santo, não é porque ela não entendeu a palavra que nós ensinamos, pregamos, não. Não é porque ela não merecia, não é por isso. Você não recebe o Espírito Santo porque merece. Você recebe o Espírito Santo porque você manifesta verdadeiramente o amor que Abraão manifestou para com Deus. Você colocou toda a sua força, aquele amor que você carregava no seu coração, estava escondidinho lá dentro de você, você colocou no altar. Você simplesmente se despiu do amor a qualquer coisa ou pessoa deste mundo e colocou o Senhor em primeiro lugar. É o primeiro grande mandamento. Esse é o primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. É o primeiro grande mandamento. E semelhante a esse, vem amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amiga e amigo, neste domingo, nós vamos ter um domingo todo especial para que as pessoas que estão afastadas, desanimadas, entristecidas, que não realizaram os seus sonhos. Poxa, eu conquistei algumas coisas, mas, sabe, eu ainda não tenho o Espírito Santo. Pois bem, se você não conquistou o Espírito Santo, você não conquistou nada. Você pode ter conquistado rios de dinheiro, sucesso, mas se não tem o Espírito Santo, não foi batizado com o Espírito Santo, você continua pobre, miserável. Você continua completamente nu. Porque sem ele é impossível a gente sobreviver neste mundo imundo. É impossível. E eu vejo, como Paulo fala lá, numa das cartas, para os seus discípulos, ele diz, vós sois o selo do meu trabalho, do meu ministério. E o selo do ministério nosso, da Igreja Universal do Reino de Deus, não é a igreja superlotada, não. São as pessoas batizadas com o Espírito Santo. Então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, então nós nos sentimos honrados. É como se nós tivéssemos sido batizados. Nós já fomos batizados, mas é como se nós estivéssemos recebendo um renovo. E isso tem que acontecer. Tem que acontecer. O batismo com o Espírito Santo tem que acontecer, porque é uma promessa de Deus. Mas acontece com quem? Com quem está ligado, unido, com quem ama a Deus. Não é quem tem fé que conquistou mundos e fundos, não. É para quem ama. Quem ama é diferente. Abraão teve fé para largar terra, parentela, casa do pai dele, tudo para trás. Isso foi fé. É agressiva a fé.
A fé como é que se diz? É palpitante, ela é nervosa, né? Mas o amor não. O amor é sacrifício, é dor. É por isso que a Bíblia fala que Deus é sofredor. Davi fala que Deus é sofredor. João diz, Deus é amor. Ele é amor, por isso ele é sofredor. Quem ama, sofre. Quem ama, sofre. Porque nem sempre é correspondido com esse amor. E isso machuca. Então, amiga e amigo, neste domingo, não venha em busca de bênçãos. Este domingo, venha para entregar, para dar o seu primeiro amor para Jesus. O seu primeiro amor. Eu não sei qual é o primeiro amor que você tem neste mundo. Você vai colocá-lo no altar. Está aqui. A minha filha, o meu filho, meu marido, minha mulher, minha noiva, meu noivo, meu casamento, sei lá. Você vai colocar no altar aquilo que você mais ama. Aquilo que você mais ama. E você sabe o que você mais ama. Então, se você fizer isso, você pode ter certeza que neste domingo vai receber o batismo com o Espírito Santo. Porque é o seu amor, seu primeiro amor, pelo primeiro amor de Deus. Você vai receber justamente aquilo que ele prometeu. Aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu o amarei, e viremos e faremos nele morada. Me manifestarei a ele. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do amor. É o Espírito de Deus, é o Espírito do amor. Quando Paulo fala, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Quem é o amor? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, se você quer o primeiro amor dentro de si, dê a ele o seu primeiro amor. Coloque no altar o seu primeiro amor, como Abraão fez com Isaac. Ele colocou o seu primeiro amor no altar e Deus fez de Abraão um homem feliz. Ele morreu em ditosa velhice. Ditosa velhice. Por quê? Porque Deus foi o primeiro na vida dele. Amanhã falaremos mais a esse respeito, mas não se esqueça, domingo, o reencontro. Você já teve um encontro, você já teve experiências, você já recebeu bênçãos, você foi alegre e tal, mas você não recebeu o Espírito Santo, você não tem nada, então. Domingo agora. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.